pessoal, mais uma vez o canal Mais de Mim em Mim Mesmo, abordando um tema que, no meu entendimento, vai ser útil a você e a mim também. Hoje nós vamos falar sobre um filme, O Substituto. É a história, parte do relato de um professor de ensino médio, onde que, embora ele tenha o dom de se comunicar com as pessoas, ele prefere atuar como substituto para não criar vínculos com outras pessoas, com seus alunos. Isso não é só objeto de filme, porque se foi objeto de filme é porque foi constatado que isso ocorre. Como que fica essa história do criar ou não criar vínculos com as pessoas, com as quais nós cruzamos o caminho da vida? O médico, enquanto médico, pode criar um vínculo com o seu paciente. E o advogado? Ele pode criar um vínculo mais intenso com o seu cliente? Recomendo, assista, fácil. No YouTube mesmo você vai ver esse filme, O Substituto, dublado ou legendado. Eu cheguei a esse filme em razão de uma matéria que foi dado para que a minha filha, Maria Eduarda, assistisse um trabalho de escola. Realmente é um drama. Mostra o quê? Alunos rebeldes, alunos revoltados. Bem, se não fosse a língua original, poderíamos até pensar que estávamos aqui no Brasil. A violência dos alunos em relação aos seus professores, o medo de seus professores em relação aos seus alunos, fazer a diferença positiva nas pessoas, ou isso é um mito? Uma das figuras desse filme é uma garota que se prostitui para sobreviver. Nós vemos o Estado preocupado em fazer outro uso dessa escola, que é uma escola pública, para valorizar os imóveis que estão ao seu entorno. Mas a gente vê um diretor, uma diretora, alguns educadores querendo fazer alguma coisa. Nós vemos a psicóloga, sei lá, ou assistente social arrancando seus cabelos por entender que as pessoas precisam de ajuda, que os alunos precisam de ajuda, mas que ela não está conseguindo. O nosso personagem, ele se depara com uma situação de 3 mulheres que começam a fazer parte da vida dele. E ele vai começar a perceber que ele pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. Mas ele também percebe que o custo é alto. E o que a gente faz quando a gente percebe que o custo é alto? A gente se omite? O que vamos fazer? Nós vamos viver em uma eterna omissão?
Ou chega um momento que nós devemos arregaçar as mangas e, mesmo com medo, seguir adiante e fazer o que é necessário. O medo nos paralisa. E aí? Vou fazer o quê? Vou ficar gritando? Ou eu vou prosseguir no meu caminho, mesmo com medo? Que a Terra é redonda e que o mundo gira é uma verdade. Mas não há como eu ficar parado aqui onde eu estou, aqui sentado nessa cadeira, aqui a cadeira, esperando que algo que eu busco venha passar na minha frente. Não adianta eu ficar em um ponto de ônibus se quando esse ônibus que me levará até aonde eu preciso ir chegar e eu não fizer sinal para o mesmo. Nós estamos muito acostumados a coisas prontas. E esse filme, O Substituto, é um filme que nos faz pensar, nos faz refletir sobre a nossa própria vida. Assista. Outras pessoas também entendem que esse é um filme que deveria ser passado em todas as escolas. Assista e dê sua opinião. Uma frase em um comentário está lá: o mal dessa profissão é que ninguém diz obrigado. Mas não é uma característica dessa profissão, professor. É uma característica do ser humano de não se importar com as outras pessoas ao entender que todos devem atenção a ela. Cada professor tem sua forma de dar a aula, tem a sua didática. Os seus alunos, os nossos alunos, cada um dos alunos de uma sala de classe possuem características diversas. São pessoas que, embora algo exista em comum, carecem de uma receita diferente. Precisam receber uma abordagem especial, até mesmo única. Mas e aí? Existe culpa para alguém nessa Torre de Babel? Nessa verdadeira baderna que estamos vivendo aqui, por exemplo, no Brasil? Atitude existencial. Seria uma sensação de desorientação e confusão propriamente dita, em razão de estarmos em um mundo aparentemente sem sentido, beirando o absurdo. E podemos perceber isso quando nossas visões passam a ser superficiais.
vamos abandonar as soluções prontas. Vamos verificar aquilo que foi incutido em nossa mente quando éramos pequenos e fazemos as devidas correções para agora, para este ano 2019, para esta minha condição de Fred, escrivão de polícia aposentado, exercendo a advocacia. A mesma coisa em relação a você que está me assistindo. Você não é mais aquela criancinha de anos atrás. Você mudou. Você sofreu, você caiu, você escorregou, você se levantou, você fez com que outras pessoas sorrissem e fez com que outras tantas chorassem. Uma coisa muito engraçada é que eu gostei desse filme, mas certamente diversas outras pessoas vão assistir esse filme e não vão gostar. Cada um com o seu motivo. O que está acontecendo com os nossos jovens? Quando eu estava no ensino básico, havia diversos colegas repetentes. Cada um com a sua desculpa, com a sua motivação. Dizer que haviam pobres seria o fato dos alunos serem pobres a razão da repetência. Se assim fosse, a escola toda seria formada por repetentes, já que todos nós éramos pobres. O primário, onde eu fiz o primário, onde diversos colegas meus fizeram o primário, era um antigo estábulo. Mas o fato de estudarmos em um antigo estábulo não fez com que nós fôssemos menos merecedores. Há coisas dentro de cada ser humano que o levam a tomar decisões, muitas vezes decisões equivocadas. Mas isso, na verdade, vem a caracterizar aqueles que conseguiram superar suas próprias dificuldades, merecerem um parabéns, merecerem um elogio. Por quê? Porque elas foram vitoriosas. Elas, apesar do que o sistema queria empurrar a elas, elas superaram os obstáculos. Alguns, como eu, tinha mãe que tomava minha lição, tinha meu pai, tinham pais como o meu que me obrigava a estudar, preparava questões sobre as diversas matérias, formulava exercícios de matemática para que eu estudasse. E tinha dentre os pais dos meus colegas aqueles pais que não estavam nem aí com seus filhos. Mas sei que muitos desses meus colegas venceram apesar da falta de atenção de seus pais.
Então não vamos culpar os outros, vamos culpar a nós mesmos. Eu mesmo ainda fico chateado quando eu vejo certos professores falar: porque eu sou professor. Tá? Professor chega na classe e fala: abre a página tal, lê do tal a tal. Isso é ser professor? Professor é aquele que faz com que o aluno se motive a estudar. É aquele que consegue incutir na mente de cada um de seus alunos a necessidade e, mais ainda, que consegue transformar esse ato, essa necessidade de estudar em algo prazeroso. Esse sim é o verdadeiro professor. E poucos são os verdadeiros professores. Vamos parar de onda. Se você é um desses professores, parabéns. Mas se você não é, não venha falar de boca cheia que eu sou professor. Respeite os verdadeiros professores. E de outro lado, nós, alunos, não podemos colocar a culpa da nossa ineficácia em razão de termos tido maus professores. De um jeito ou de outro, nós tivemos acesso à matéria e nos cabia fazer bom uso do aprendizado. É algo a ser refletido mesmo. Eu, particularmente, na minha época de escola, eu era extremamente tímido, o que, como a mim e diversos outros, fez muito mal. Na minha época, o hoje tão falado bullying existia, mas nem por isso eu me matei ou matei outros colegas. Na verdade, o bullying, até certo ponto, é um dos desafios a mais para que cada um dos que estão sofrendo se supere, dê mais de si mesmo. Vamos colocar nossos pés no chão. Vamos colocar nossa cabeça onde que verdadeiramente interessa. Vamos parar de mimimi. Vamos deixar de lado esse negócio de politicamente correto. Vamos dar nome aos bois. A pobreza não é o fator limitante. Não é o fator excludente. Basta efetuar pesquisa que vocês vão ver, vamos encontrar várias pessoas que foram cerceadas em razão da sua condição econômica, mas que por esforço próprio superaram os obstáculos e venceram na vida. Vamos nos espelhar nessas pessoas, nos vencedores, e vamos deixar de lado o mau exemplo daqueles que desistiram. Falava um grande filósofo brasileiro, Chacrinha: quem não se comunica se estrubica. É o que eu tinha para hoje. Sorria sempre e seja feliz. E lembre-se, fortaleça repetindo este mantra: eu me aceito, e a cada dia que passa, sob todos os aspectos de vida, eu vou cada vez melhor.